Já quem está falando de menores, já deu para ver que eu estou com 2 convidados, pessoas que respeito muito, e a gente vai tratar com esses convidados de um assunto, um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, que é a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Aqui no estúdio eu recebo, posso começar como cavalheiro que sou? Desse lado, a deputada Maria do Rosário do PT, que é contrária à redução da maioridade penal, e do outro lado, o deputado Onyx Lorenzoni do Democratas, que é favorável ao projeto. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos dois. Faz tempo que eu peço a presença da senhora e do senhor também, para a gente poder falar e esclarecer essa questão, porque tem projetos que estão sendo apresentados. José Serra do PSDB apresentou um de 10 anos aumentando o período máximo de 3 anos para menores internados para 10 anos. Tem agora um outro projeto aí, não sei se é emenda que eu posso falar, mas para crimes hediondos apenas a redução da maioridade penal. Mas eu gostaria de conversar com os senhores. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui no teu programa. É um programa que chega muito nas comunidades, então nos dá uma oportunidade, a minha, o Onyx, de debatermos questões que nós estamos debatendo, nós dois lá com dedicação e tentando buscar soluções. Eu quero, em primeiro lugar, Mota, dizer que eu sou contra essa proposta, mas eu sou favorável à responsabilização de todos aqueles que praticam atos violentos. Jamais me posicionei ao lado de nada que seja violento. Não aceito coisas como tu mostraste agora aqui. Alguém que atropela e foge do local é um assassino, como tu disseste. Alguém que faz uma boate, explora sexualmente crianças, está ganhando, está vendendo a cachaça, a cocaína, está ganhando em cima disso, em cima do corpo das crianças. Tenho a mesma visão que tu sobre a responsabilidade dos pais, sobre as crianças e adolescentes. Não dá para abandonar e dizer que a vida cuide, que crie. E no que trata a redução da maioridade penal, ao mesmo tempo que eu me solidarizo com todas aquelas pessoas que são vítimas da violência no Brasil, eu quero dizer que ela está sendo apresentada como uma falsa solução para problemas muito graves. Não é exclusivamente com a redução da maioridade penal que nós vamos enfrentar uma violência que é muito grande nas periferias, nos lugares em que a gente vive. Nós temos que ver o problema da segurança como um conjunto. A dificuldade de equipagem das polícias, a atuação investigativa, somente 8% dos crimes praticados pelos adultos chegam a alguma responsabilização. O resto fica impune, como tu disseste agora no caso da Bruninha, que tem uma grande ameaça de ficar impune, porque não há uma investigação adequada, não há uma adequação. Agora, se nós reduzirmos simplesmente a maioridade penal, a minha hipótese em defesa das vítimas, em defesa do Brasil, é que será possível que um exército de adolescentes que comete pequenas coisas sejam colocados ao lado de criminosos. E estes criminosos vão usar ainda mais, porque dentro desses presídios, dos novos presídios ou dos que já existem, quem manda é o crime. E ali dentro eles vão contar com estes adolescentes para de lá de dentro para fora comandarem as quadrilhas ainda de forma mais violenta contra o cidadão, contra a senhora. Então, em nome, muitas vezes, de uma mãe que está desesperada com seus filhos, querendo uma solução, e ela não tem controle sobre seu filho, e ela quer ter um controle, eu acredito que a redução pura e simples da maioridade penal deixa de oferecer uma chance para quem merece, que é quem não cometeu nada mais grave. Mas eu venho concordando cada vez mais com propostas como a do deputado Onyx e outros que estão dialogando com medidas alternativas. Eu quero inclusive aproveitar, né, agora abrir o espaço, agradecendo também a presença do senhor, deputado Onyx Lorenzoni, a deputada, e no caso, tem alguns partidos que já se posicionaram oficialmente contrários à redução da maioridade penal. O Democratas, o senhor que representa o partido também, o senhor defende a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Se nós tivermos que fazer uma opção pura e simples, fica no 18 e vai para o 16, nós vamos votar a favor do 16. Agora, preocupado com os argumentos, como, por exemplo, a deputada Maria do Rosário trouxe, e aqueles operadores da área do direito têm apresentado de maneira reiterada, quando a gente vai atrás das propostas da Unicef, quando a gente vai atrás dos acordos internacionais que a ONU tem procurado realizar no mundo todo, a gente se dá conta que no Brasil nós temos um problema. Nós tratamos
como menor aquele que comete um crime de baixo potencial ofensivo, sem agressão à vida humana, sem agressão à dignidade humana, e nós tratamos igualmente, com a mesma regra, aquele menor de 16, 17 anos que pega um revólver na mão e atira na cabeça de um pai de família. É isso que revolta a sociedade. A sociedade quer uma resposta para isso. Quer dizer, não dá para a gente tratar um crime, que eu chamo os famosos hediondos, o homicídio, o sequestro e o estupro. Não dá para tratar esse tipo de crime como um pequeno furto, como um tráfico de uma trouxinha de maconha. Não dá para misturar as coisas. E no Brasil, mostra, esses sinais estão misturados. É por isso que eu apresentei a proposta de emancipação para fins penais. O que eu faço? Eu pego aquilo que está consagrado hoje, qualquer pai ou mãe de qualquer cidade do Rio Grande do Sul vai num cartório. O filho tem 16 anos e um dia de idade. O pai ou mãe está autorizado pela legislação brasileira há 300 anos a emancipá-lo. Um documento que é feito no cartório outorga àquele menor as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos, se maior ele fosse. Eu trago isso que está consagrado no mundo civil, no direito civil, para o mundo penal. Quando houver estupro, homicídio ou sequestro, que são crimes gravíssimos, que atentam contra a dignidade da vida humana, que atentam contra a existência do ser humano. O Brasil é signatário da Declaração de Direitos Humanos. Lá está escrito que na defesa da vida, tu pode ir às últimas consequências. Ou seja, na Declaração Universal dos Direitos Humanos está dito que o ser humano, para defender a vida, ele pode matar. Então, o que nós temos que ter clareza sobre isso? É isso que revolta a sociedade. Para que tem pena, Mota? As penas são para desestimular e as penas são para reparar. Uma família que tem uma filha estuprada ou um pai ou uma mãe assassinado, essa é uma tragédia, tia, que vai pro resto da vida. Por que a família é condenada a isto e o menor que cometeu esse crime porque está abrigado diante de uma legislação que nessa questão está equivocada, ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sofrendo medidas socioeducativas e quando sair dessas medidas, ele que matou, estuprou e sequestrou, ele vai de ficha limpa, como a tua, como a da deputada Maria, como a minha. Isso é injusto. As famílias não aceitam isso. Eu concordo que nós temos que fazer um acordo, não mexer na Constituição, porque o que está colocado hoje no relatório faz, como o deputado Onyx disse, iguala quem pratica um ato violentíssimo que tira a vida de uma pessoa àquele menino que foi usado como aviãozinho do tráfico na Vila Bom Jesus, na Vila Cruzeiro, na Restinga ou numa região de classe média. Eu acho que igualar essas duas coisas é tirar a chance deste que não fez nada contra a vida de ninguém, de mudar de vida. Colocar os dois na mesma situação, no mesmo presídio de adulto, significaria hoje perder estes jovens que podem ser resgatados. Então eu concordo que nós temos que aumentar o tempo de internação. Eu fui produzindo isso, tenho trabalhado há alguns anos, eu concordo que é preciso dar uma resposta para a sociedade, aumentar o tempo de internação para quem age contra a vida. No estupro também, concordo, mas separaria estes meninos, essas meninas que são utilizadas por dentro do tráfico de drogas, que cometem algo errado, mas que eu vejo chance de tirar desta condição. Amor. E aí eu uso um exemplo. No sistema de adolescentes, 7 a 8 entre cada 10 são recuperados. Saem de lá e têm uma vida, um projeto de vida. No sistema de adultos hoje é o contrário. 2 em cada 10 são recuperados e os outros 8 reincidem mais violentamente do que o motivo pelo qual foram levados ao sistema prisional. Porque logo que entram numa cadeia, eles têm que aderir a um bando, a uma quadrilha, a um grupo criminoso. A uma facção. E passam a dever. E eu não gostaria que nós entregássemos esses adolescentes de 16 a 18 anos na mão dessas quadrilhas como parte do exército deles. Eu gostaria que aqueles que não cometeram atos graves pudessem ter uma chance, por eles e pelas mães deles. Estou bem sincero em dizer, pelas mães deles. Eu acho que é importante poder explicar para quem está em casa nos assistindo como é que esse processo vai se dar. Nesta semana deve ser votado na comissão especial esse projeto que foi feito
pelo deputado Laerte Bessa, que é o relator, aonde pura e simplesmente ele reduz a maioridade... Para todos, né? Para todos, indiscriminadamente. Bom, isso é o resultado da comissão especial. Isso vai lá para o plenário, e aí eu venho pedindo já, inclusive, dialogando com a deputada Maria do Rosário e com vários partidos políticos, porque o Democratas vai destacar essa minha proposta, que é a proposta de emancipação para fins penais. O que aconteceria, para as pessoas que estão em casa entender bem claramente? Porque, lamentavelmente, nos últimos anos, Mota, está todo mundo muito preocupado com o bandido. E quase ninguém se preocupa com as vítimas. É verdade. Eu sempre inverto essa situação. Eu me preocupo primeiro com a vítima, depois vou querer saber como é que está a vida do bandido. Bom, o que eu acho que é importante que a gente consiga construir? Essa possibilidade de que quando houver o crime contra a vida, o crime hediondo, aquele crime que fala em morte, aquele crime do estupro, o crime do sequestro, bom, aí não é um crime de um menor, Mota e Maria. É um crime gravíssimo. É um crime que condena as pessoas que estão na volta daquela pessoa que foi a vítima a um sofrimento eterno. Eu posso dar um exemplo? Esse é o problema. Então exemplo, tem que pagar. Tem um exemplo recente aqui do caso do fisioterapeuta. Ô Zé, você tá no ponto aí, Zé? O fisioterapeuta que foi morto e já se sabe, inclusive, um adolescente de 17 anos confessou ter participado do sequestro e da morte do Rodrigo Schmidt da Rosa, de 32 anos. Tá no ponto aí? Solta aí, Zé, por favor, balança aí. Essa imagem do Jundiá primeiro? Agora é do caso... Eu vou falar do caso Jundiá, aproveitar a presença da deputada Maria do Rosário, porque há um bom tempo a gente vem falando dessa questão do Jundiá, e o que chega a nós... mas depois eu vou tratar... Não, mas vamos tratar, eu vou tratar do caso Jundiá, que é importantíssimo. Esclarecer... Bom, vamos colocar direitinho, vamos por ordem então? Sobre o caso, o senhor conhece o caso Jundiá, o menor de Novo Hamburgo, que até 12 anos de idade já havia matado 12. Né? E o que chegou ao conhecimento da imprensa, não só do Balanço Geral, mas da imprensa como um todo, é que a senhora teria colaborado para enquadrar o Jundiá, que é um assassino frio e covarde, no programa de proteção à testemunha. O que tem de verdade nessa história, deputada Maria do Rosário? É um absurdo que eu seja responsabilizada por um programa. O programa estava... Eu era gerente do programa, responsável pelo programa, mas quem determinava ingressar alguém no programa ou não é o juiz. Então... Quando, por exemplo, no Rio de Janeiro agora, nós tivemos a morte de um médico, poderia ser qualquer pessoa. O cirurgião. O cirurgião, exatamente. Né? Quantas vezes aquele adolescente que está sendo acusado, que eu não sei se há confirmação de que foi ele ou não, mas quantas vezes ele foi apreendido e liberado? A responsabilidade de apreender e liberar não é de quem fez a lei. A lei pode ser dura. É um juiz que estabelece a sua decisão. No caso do Jundiá, quem estabeleceu a decisão de que ele deveria ser colocado num programa porque ele e saído do Estado, porque ele denunciava policiais envolvidos com crimes que teriam sido colocados como ele responsável, mas que na verdade seriam outros responsáveis ligados a outras quadrilhas, foi o juiz. Então eu recebi uma ordem judicial e cumpri. Se você recebe, Mota, uma ordem judicial, você cumpre Inclusive, ou não? recebo várias. Eu tenho uma coleção aqui Mas de... Você cumpre ou não? Óbvio que como cidadão tem que cumprir. O cidadão e o gestor também que tem que cumprir. Então, eu recebi uma ordem judicial. Essa ordem judicial foi para incluir no programa de proteção à testemunha, porque se de um lado ele era alguém que tinha praticado atos, como o deputado Onyx disse, terríveis, porque ele seria um caso que aqui nós poderíamos analisar nesse sentido. A ele caberia a redução da maioridade penal? A ele caberia, por exemplo, a ampliação do tempo de internação, mas a ele caberia também um aspecto. Quantas vezes uma pessoa que comete crime se transforma em testemunha-chave de outros casos? No caso dele, ele foi pelo juiz incorporado no programa dessa natureza, porque era uma testemunha-chave de crimes praticados por gente que o ameaçava de morte também. E os outros crimes não seriam elucidados. Então não fui eu que decidi. É falso dizer, eu não tinha o poder de tirar uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, colocar em um outro estado, e ainda ver as movimentações que foram feitas para chegar a ele, para que ele fosse morto. Eu cumpri decisões judiciais. Então, olha, Mota, muitas vezes a confusão entre o que pode um deputado, o que pode
um prefeito, o que pode. Quem pode mexer com quem está preso, com quem está em medida socioeducativa, é o Poder Judiciário. Ouvido o Ministério Público, ouvido a Defesa, é o sistema de justiça. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que, feito ou não o que ele fez, provavelmente ele matou muitas pessoas e eu não tenho nenhuma solidariedade a ele pelo que ele fez, eu não o apoio, eu não tenho nenhuma simpatia por ele, eu não tenho nenhuma identidade com quem mata, com quem estupra, eu não tenho, e eu quero dizer isso com gravidade, eu fiz leis no Brasil para transformar isso em crime hediondo, fui relatora de uma CPI, denunciei pessoas das altas rodas do Brasil, pessoas conhecidas inclusive, sempre tive contra o crime. Não posso aceitar uma posição que seja responsabilizada por um caso. Hoje a senhora é taxada, principalmente nas redes sociais, como defensora de criminosos. E tu me dá a oportunidade de dizer que eu nunca tive nenhuma empatia, nenhuma proximidade, não passo a mão na cabeça de bandido. Agora, não posso, por outro lado, aceitar também ser caluniada deste modo por ter uma opinião de que quem está dentro de um presídio tem que ser tratado com a decência e a humanidade para poder sair de lá e oferecer alguma coisa de bom. Senão teríamos no Brasil, porque afinal de contas, eu comecei esse trabalho pelas mães, pelas mulheres que são obrigadas a estar na porta do presídio central, levando tudo que tem dentro de casa lá para um preso, tirando muitas vezes da mesa. Então eu acho um absurdo a gente ser rotulado de um modo ou de outro, mas tu me deu hoje uma oportunidade de ouro na minha vida, de dizer que jamais estive na proteção de nenhum bandido, que sempre estive contra todo o crime, mas que acredito que muito bandido dentro do presídio, chefe do tráfico, deve estar feliz com essa redução pura e simples da maioridade penal, porque vai botar os pequenos traficantes, os seus aviãozinhos, abaixo da asa deles, lá dentro do presídio também. Deputado, o senhor concorda? Bom, eu tenho uma posição muito clara, né? Essa proposta de emancipação para fins penais, ela resolve o dilema. Ou seja, crimes de pequeno potencial ofensivo ficaria até os 18 anos. E quando houvesse o crime hediondo, esse crime que choca, esse crime que revolta, que faz com que a sociedade se sinta insegura, desprotegida e principalmente não reparada, porque a reparação é uma coisa importante. E uma sociedade precisa de exemplo, uma sociedade precisa de modelos e bons exemplos. E desde que se inventou as penas no mundo todo, elas têm esse caráter, que é dual, ou seja, o desestímulo ao ato criminoso e, fundamentalmente, a reparação. Então, quando tu avança para a emancipação para fins penais, como é que seria? O juiz chama a comissão de especialistas, com o parecer do Ministério Público, avalia se aquele menor de 16 anos e meio, vamos convencionar, pegou num revólver, numa pistola e tirou a vida do pai de família. Que é o caso do fisioterapeuta Rodrigo. Tirou a vida do pai de família, o que acontece? O juiz, os especialistas analisam, dão o seu parecer, olha, ele tinha consciência, sabia do que estava fazendo, não é um deficiente mental, não tem nenhuma anomalia mental. Muito bem. O Ministério Público confirma aquele parecer, o juiz emancipa. Ele seria julgado como se adulto fosse. É o caso desse daí, ó. E aí o que acontece? Aí ele pode pegar 30 anos, Mota. Como que seria? Os primeiros ano e meio, ele cumpre no estabelecimento de menores. Quando ele chega nos 18, aí ele vai para o presídio comum. Mas nós temos um sistema prisional, digamos que, suficiente para isso? Olha, mas a minha pergunta é o seguinte, a insuficiência do sistema prisional transfere para a sociedade o ônus? O que é preferível? O que é preferível? A cadeia cheia ou o cemitério repleto? Essa é a pergunta que tem que fazer. Na verdade, Mota, é que tem muita gente dentro do presídio, 40%, até bem pouco tempo era isso pelo menos, das pessoas que estão presas aguardam um julgamento. Então tem gente que praticou situações graves que deveria estar presa e tem gente que praticou situações que poderia estar num sistema diferenciado porque não matou ninguém e que poderia daqui a pouco ter uma recuperação melhor. Tem um problema muito sério. Hoje palavras do ministro do governo da deputada Maria do Rosário, José Eduardo Cardoso, lá na Câmara, ministro da Justiça, 300 mil condenados no Brasil e que estão fora das prisões. Não, condenados em última instância. Sim. Não tem mais o que fazer, tem que prender. Mas qual é o problema? Nós construímos presídio no Brasil. Se tu saíres para analisar todos os países que conseguiram isolar e reduzir
a violência, eles têm como, além de polícia competente, treinada, equipada, inteligência, eles têm o quê? Eles têm presídio e o sujeito condenado, seja ele menor, maior, vai para a cadeia e fica na cadeia. E trabalha lá, né? E vai trabalhar, né? Eu não vejo problema nenhum de que as pessoas paguem, porque a sociedade é penalizada duas vezes. A sociedade sofre o crime e ainda tem que trabalhar, pagar impostos caríssimos, como é o caso no Brasil, para sustentar o sujeito que está lá, apartado da sociedade. Ele tem que pagar. Na minha opinião, tem que trabalhar e pagar. E eu não vejo problema nenhum. O governo do PT agora está fazendo concessão rodoviária. Se convenceu, depois de 12 anos, que tem que chamar a iniciativa privada para poder nos oferecer porto, aeroporto, estrada, minimamente condições no Brasil. Por que não se faz isso com prisão? É isso que eu quero saber. Nós já estamos, eu queria fazer uma observação, nós somos a terceira população, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Ultrapassamos os 550 mil presos. Em 1990 nós tínhamos 90 mil presos. Hoje nós temos 550 mil presos. Reduzimos os índices de violência? Não. Então só o encarceramento não resolve. O que eu proponho a vocês, ao meu colega deputado Onyx, com quem travo bons debates e frutíferos, porque opiniões diferentes não significa que nós não tenhamos vontade de buscar solução. É que nós temos que ver soluções de conjunto. Soluções de conjunto desde a juventude, desde até a infância mesmo, até passando cada etapa da vida. E as soluções educacionais, que envolve também o sistema prisional. Mas tem um outro problema. Mas não pode ser só a cadeia. Muito importante, que é o seguinte. Hoje no Brasil nós temos um problema na execução, na legislação de execução penal. Ou seja, o sujeito é condenado a 20 anos no Brasil, cumpre 4 anos e ele já está progredindo de regime. É um problema da nossa legislação. Sim, mas que isso tem que ser revisto. Urgentemente. Mas quem é que faz a revisão da legislação? São os senhores. Mas nós temos que fazer. Agora, por que eu defendo isso, então, Mota? Desculpe, porque Onyx, os países que conseguiram controlar a violência botam na cadeia e fica. Tanto 60, 70, 80% da pena. Tanto é. E não como no Brasil. Não. O cara fica 1, 2 anos e... Não, aí nisso eu preciso concordar contigo no seguinte aspecto. Tanto é que quando nós estamos debatendo o tema dos adolescentes, qual é a preocupação que a gente tem? Bom, vamos aumentar, e eu cada vez mais sou partidário dessa posição, vamos aumentar o tempo de internação do adolescente que comete a situação de ato contra a vida. Que é a proposta do senador tucano José Serra de Com São algumas alterações, tem outra do Alckmin, tem outra... penal, que é essa que eu defendo. Porque aí tu não mexe nada da legislação. Não, espera aí Tu só emancipa o que teve coragem para matar. Mas porque aí o crime é gravíssimo. O problema é o seguinte, qual é a nossa questão? Nós temos que ter uma proporção. Porque se nós fizermos isso simplesmente com o projeto do Serra dos 10 anos e não verificarmos uma proporção, o que cometeu o mesmo ato, sendo maior de 18 anos, possivelmente vai sair antes da prisão com os benefícios que ele terá. Porque o adolescente não está previsto ter benefícios. E não deverá ter. Tem que aumentar e pronto, né? Mas se o adulto tem benefícios e ele sai com 8 anos, a proposta do Serra para o adolescente são os 10. Ou seja, tem que haver uma proporção, porque do contrário, esse adolescente vai acabar hoje tendo um tempo maior do que o adulto que não apenas comete o crime, mas leva os adolescentes. E aí eu vou citar e vou me permitir falar do caso do Piauí. Aprovamos, Maria. Nós aprovamos caso do Piauí. Dobrar a pena. O horror que é. Projeto meu, nós aprovamos na Câmara dobrar a pena do adulto que usa menor. Falta só votar no Senado. E por que não é votado? Eu não sei. Nós estamos brigando para fazer votar. Vamos para o caso do Piauí. Hoje o adulto que utilizar o menor para praticar um crime, dobra a pena dele. O menor não precisa nem ter participado do ato. A simples presença do menor na cena do crime, já configura. O dobro da pena. Está lá no Senado pronto para votar desde o ano passado. Não, isso teria que estar em vigor diante dessa situação do Piauí. Das meninas que foram estupradas. Veja, a revista Veja coloca essa semana a fotografia nublada dos 4 adolescentes na capa. Chama atenção para um crime bárbaro, uma situação abominável, que não há outra palavra. Uma está morta em decorrência disso, as outras talvez tenham morrido na condição de continuar vivendo longe da depressão,
de tudo que elas sofreram, as famílias, mas estão ali os 4 adolescentes. E o adulto de 40 anos? Parece que nós estamos hoje com este foco exclusivo nos adolescentes, sem ver que os crimes são praticados também, ou até mesmo principalmente por pessoas maiores de idade. Isso quando só 8% das investigações chegam a ser elucidadas, que é o pior índice do mundo. O que acontece? As polícias sem equipagem, sem condição, esses ficam impunes. Esse cidadão vai ficar quanto tempo na cadeia? A única coisa que eu reivindicaria hoje é que as fotos daqueles jovens tivessem a foto dele do lado, não, mas o rosto dele do lado. Uma coisa que nós estamos fazendo no Brasil, nós estamos estabelecendo criminalidade por faixa etária. Na minha visão, isso está errado. A penalidade, a punição, ela tem que ser de acordo com o crime. Ou seja, não interessa se ele tem 16 anos. Se ele for capaz de estuprar, ou se ele for capaz de matar, ele tem que ter uma punição grave, porque tu tem que fazer o desestímulo de outras tentativas desse jeito, e tu tem que reparar para a família. Eu bato nesse ponto. Mas aí deputado e deputada, eu posso resumir essa situação nos seguintes termos. O judiciário ele é falho para maiores e para menores. Tá certo? O judiciário ele não aplica, ou se aplica, aplica de forma errada. Essa questão da lei de progressão de regimes, ela tem que ser revista o mais rápido possível, o mais rápido. Agora, em termos práticos, o que o senhor como deputado, a senhora como deputado, o que o Congresso Nacional, que eu vejo tão distante do povo, e eu faço isso olhando nos olhos do deputado Onyx Lorenzoni e olhando nos olhos da deputada Maria do Rosário. O que eu vejo hoje é um Congresso Nacional omisso. Eu não gosto de generalizar, mas essa é a leitura que o povo faz. O Congresso Nacional omisso, distante do povo, e parece aquelas estátuas dos 3 macaquinhos. Um Congresso Nacional que não enxerga, não ouve e não fala. E só fala quando a gente chega a pressionar, ou quando existe uma grande polêmica, como no caso agora dos menores. Eu sei que a salvação da lavoura pode não ser a redução da maioridade penal. Eu sei disso, mas alguma coisa tem que ser feita, porque hoje quem cumpre pena, eu sempre falo isso, deputado e deputado, eu sei, hoje quem está cumprindo essa história de prisão domiciliar, que é coisa da carochinha, quem cumpre pena domiciliar nesse país chamado Brasil, somos nós. Eu cumpro pena domiciliar, que eu não posso sair de casa, porque senão eu sou assaltado, ou sou morto, ou eu mesmo dentro de casa, eu posso ter minha casa invadida a qualquer momento. Então, assim, o que eu vejo é um distanciamento enorme por parte dos senhores deputados federais do povo. E isso tem que acontecer alguma coisa, talvez a revisão total do Código Penal, ou de 80% do Código Penal, ou a gente pode até estender, eu adoraria estender, e até às 8 da noite conversando sobre aí, quem sabe, a elaboração de uma nova Constituição, para que se pudesse deixar para o povo decidir sobre uma prisão perpétua, sobre uma pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas sou totalmente favorável à prisão perpétua. E já disse aqui por que eu sou contra a pena de morte. Porque somente os 3 P's que seriam condenados à pena de morte. Nós vivemos num país corrupto. Então, assim, seriam condenados à pena de morte pretos, pobres e prostitutas. O resto não. Então é isso que causa revolta, é isso que eu me esguelo aqui na frente de uma câmera, falando a todo momento, porque na verdade o programa ele serve como tribuna livre do povo, e eu tenho prazer, eu tenho a honra sim, eu visto a questão de ser um porta-voz do povo do Rio Grande do Sul. Porque a gente está cansado de ver, que nem nós estamos fazendo um debate agora, mas de produtivo, na prática, o que esse debate pode resultar? Eu tô sabendo agora pela produção que tem inúmeras perguntas de WhatsApp, de pessoas que estão mandando perguntas. 80% das perguntas para a senhora, deputada Maria do Rosário, dizendo o seguinte: deputada, a senhora já foi vítima da violência? Alguém da sua família já foi estuprada, ou foi atacada, ou foi sequestrada? A senhora já vivenciou na pele o que é ser brasileiro, vítima da violência? Porque se existe uma coisa no Brasil que é democrática, é violência. Entendeu? Então é por isso que eu desabafo de certa forma dessa maneira, mas eu gostaria de entender, em termos práticos, o que os senhores, representantes do povo do Rio Grande do Sul, com opiniões contrárias ou não, o mais importante é o povo, sempre o povo, o que a gente pode levar de prático desse debate, a questão da redução da maioridade penal. Só para concluir, por favor. Primeiro eu quero responder as pessoas que me fazem essa pergunta, dizendo que eu tenho total, não só solidariedade, mas eu participo do sentimento de cada vítima. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho, desde a primeira vez que uma criança me contou, como professora, que vivia
a exploração sexual e a violência dentro de casa. Eu transitei todo este Brasil acolhendo meninas, trabalhando a legislação contra os crimes sexuais. Mudei o título 6º do Código Penal para transformá-lo em crimes hediondos, crimes mais graves e proteger as pessoas. Mas eu estou convencida de que está sendo passado para a sociedade uma ideia falsa. Estes que fazem com que o Mota e cada um de nós se transforme em alguém preso dentro de casa, sem condições de andar na rua, estes não estão concentradamente de forma principal entre os adolescentes, mas estarão. Os crimes praticados por adolescentes são muito mais divulgados e conhecidos pela sociedade do que os crimes praticados pelos adultos. Eles escandalizam mais, e é natural que seja assim, porque todos nós gostaríamos de uma juventude que fosse só pacífica. A mudança da legislação penal para os adolescentes não vai fazer diminuir os atos que eles pratiquem, mas vai perder a possibilidade de resgatá-los. Até por misturar aqui os que praticam um ato contra a vida com aqueles que não fizeram nada contra a vida, com o filho da senhora ou do senhor, que é um menino ou menina que muitas vezes pode estar fazendo coisas erradas que vocês estão tentando controlar e não estão conseguindo, que se envolve com droga, que se envolve com coisas menores, mas que pode ser resgatado. Eu estou apresentando, inclusive, um projeto de lei nesta semana, que diz que cada adolescente, autor de ato infracional, que o juiz determinar que cumpra uma medida, a família deve ter uma medida também. Uma medida para ela entender como trabalhar o resgate desse seu filho. A família que existe. A mãe sozinha com seus filhos, a avó, ela precisa de apoio. Uma avó sozinha precisa de apoio. As mães precisam. Trabalham o dia inteiro, voltam para casa. Onde ficam? Acham que estão na escola, não estão por aí. Estas medidas me parecem as mais eficientes para segurar os nossos jovens com coisas positivas. A construção das escolas técnicas, uma visão positiva do mundo. A cadeia, como está sendo proposto hoje lá, ela não oferecerá nada a não ser ampliação da violência, não só para este adolescente, mas para todos nós, porque eles vão ter mais tempo na sua vida de agirem sob o comando daqueles que são do bala na cara, do PCC, dos que são os comandantes do tráfico. Por que a polícia não consegue debelar o comando do tráfico? A criminalização dessa juventude está colocando eles que são os que mais morrem nas periferias, pela polícia, pela sociedade, por tudo, aqueles justamente como os responsáveis por esse crime. Isso eu não posso concordar. Deputado. Olha, Mota, tu é a voz do povo. E a voz do povo lá no parlamento está forçando o parlamento a tomar atitudes. Então, o mundo mudou muito nos últimos anos. As redes sociais, a comunicação, ou seja, hoje as demandas da sociedade chegam com muito mais intensidade no parlamento brasileiro. Por que demora? Porque, lamentavelmente e tristemente, no Brasil, manda o poder executivo. Esse é o ponto. Nós, aqui no Brasil, nesse sistema que nós temos, presidencialismo, nós temos um imperador de prazo curto. Ou seja, durante aqueles 4 anos tem poder quase imperial, medida provisória, manda e desmanda, compra base, tem base larga, porque feudaliza o seu governo e tem esses 39 ministérios que estão aí. Eu vou te dar um exemplo objetivo. O Poder Executivo resolveu enfrentar a violência no Brasil. Aí era ministro da Justiça, fez o governador Tarso Genro. Mandou o PRONASSE, que era o Programa Nacional, né, de Segurança Cidadã. Lembra disso? Lembro. Mudando cultura de polícia, treinamento, equipamento. Bom, era um trabalho extenso. Sabe quantas palavras tinham sobre a vítima? Nenhuma. Quem introduziu o programa de proteção à vítima no Brasil foi o teu amigo aqui. Reconhecido pelo ex-ministro Tarso Genro, que retirou o projeto, incorporou o Programa Nacional de Proteção à Vítima no Brasil e devolveu para o Congresso Nacional. Eu estou trazendo este exemplo porque é uma cultura. Fazem 12 anos no Brasil que nós estamos liderados por um partido de inspiração de esquerda. A esquerda construiu no mundo que o problema da violência está diretamente ligado à questão social. Isso é uma bofetada em todos os honestos, corretos que vivem nas periferias do Brasil. Porque lá tem 99% de gente boa e 1% de bandido. É verdade. Para mim, bandido escolhe ser bandido. É simples assim.
E por isso que a sociedade clama por uma solução. Eu concordo com muitos argumentos da deputada Maria do Rosário quando diz respeito aos meninos e meninas que precisam de uma oportunidade. Agora, quem pega uma arma e mata um pai de família, mata uma mãe, estupra uma filha, com 16, 17 anos de idade, esse não é mais menino, Mota. Esse é criminoso, esse é bandido. E esse tem que ser apartado da sociedade, tem que ter uma punição severa para que os outros meninos não vejam na exposição na televisão, não vejam na exposição na revista e no jornal um estímulo a que eles também pratiquem. Porque de menor não dá nada, mano. É isso que o povo fala. De menor não dá nada. Nós precisamos fazer com que o menor que não agrida a vida, não agrida a dignidade da vida, esse tem um tratamento diferenciado. Agora, quem mata, estupra ou sequestra, na minha opinião, emancipa, julga como adulto e bota na cadeia. Obrigado, deputado Onyx Lorenzoni. Obrigado também, deputada Maria do Rosário. Eu é que agradeço. Tá, muito obrigado. Muito eu acho que é importante a vocês. gente discutir com duas pessoas. E bom. a participação, como é que foi a participação aí no WhatsApp, Zé? Zé? Muitas mensagens das pessoas sobre o debate. E é um assunto que o povo está gostaram esperando. do assunto e tem pano para manga ainda para a gente continuar. Eu adoraria, infelizmente eu estou sendo obrigado a encerrar o debate agora, mas por mim, se nos a gente convidar numa avançava. outra oportunidade, Convidarei, a gente convidarei. Tá? Muito obrigado pela presença dos dois. Olha aqui, ó.